Vamos lá, os três então? Vamos da Unicamp, né? Fazer vácuo significa retirar o ar existente em um volume fechado. Esse processo é usado, por exemplo, para conservar alimentos ditos embalados a vácuo ou para criar ambientes controlados para experimentos científicos. A figura abaixo representa um pistão que está sendo usado para fazer um vácuo em uma câmara de volume constante, 2 litros. Então eu fiz o primeiro desenho. Olha o volume da câmara. Ele está dizendo que esse volume é o volume inicial, 2 litros. O pistão ligado à câmara por uma válvula A. Está aqui o pistão. Essa é a minha válvula A. Ok? Aumenta o volume que pode ser ocupado pelo ar em volume final 0,2. Eu só peguei aqui, tá aqui, ó. Esse volume final seria o volume da câmera mais o volume de quem? Que foi aumentado, que é de 0,2. Ok? Seria esse VP aqui. Em seguida, a válvula A é fechada e o ar está dentro do pistão, e o ar que está dentro do pistão é expulso através de uma válvula B, que no caso é essa aqui, ligada à atmosfera, completando um ciclo de bombeamento. Considere que o ar se comporte como um gás ideal e que durante o ciclo a temperatura não variou. Opa, se não variou a temperatura, trata-se de uma transformação isotérmica. Temperatura constante. Se a pressão inicial da câmara era 33 pascais, ok? A pressão final na câmara será, eu quero saber quanto vai valer a pressão final aqui. Tranquilo, se é uma transformação isotérmica, P0, V0, PF, VF. Agora não tem sobre T e sobre T porque é a mesma temperatura. A pressão inicial era 33 pascais, volume 2 litros. E o volume final? São os 2 mais 0,2 do VP. Portanto, seria 2,2 vezes a pressão final. 66 dividido por 2,2, a pressão final, 30 pascais. Tranquilo? O 4 é da Unicamp. Então ele diz o seguinte: alguns experimentos muito importantes em física, tais como os realizados em grandes aceleradores de partícula, necessitam de um ambiente com uma atmosfera extremamente rarefeita, comumente denominada de ultra alto vácuo. Em tais ambientes, a pressão é menor que 10 a menos 6 Pascal. Então, supondo que as moléculas que compõem uma atmosfera de ultra alto vácuo estão distribuídas uniformemente no espaço e se comportam como um gás ideal, qual é o número de moléculas por unidade de volume em uma atmosfera cuja pressão é 3,2 vezes 10 a menos 8 Pascal, está aqui, a temperatura ambiente de 300 kelvins. Então vamos lá. Primeiro, o número total de partículas, nós já sabemos que é o quê? O número de mols vezes o número de Avogadro. Correto? E sabemos que, pela equação do Clapeyron, PV igual a nRT. Quanto vale a pressão? 3,2 vezes 10 a oitava. O volume, como ele quer por unidade de volume, eu vou deixar em função do volume. N, número de mols, é o número de partículas pelo número de Avogadro. R, 8 joules por mol Kelvin, perfeito? É a constante universal dos gases da equação de Clapeyron. E a temperatura, 300. Então, N sobre V, jogo tudo para o lado de lá, 3,2 vezes 10 a oitava. Número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, 8 sobre 300. Isso vai dar o quê? Um número de moléculas
por unidade de volume, 8 vezes 10 elevado a 12 moléculas por metro cúbico. Tranquilo? B. Sabe-se que a pressão atmosférica diminui com a altitude, de tal forma que a centenas de quilômetros de altitude ela se aproxima do vácuo absoluto. Interessante, se nós vamos subindo, a pressão vai diminuindo até chegar no vácuo absoluto. Por outro lado, pressões acima da encontrada na superfície terrestre podem ser atingidas facilmente em uma submersão aquática. Então, quando nós também afundamos, nós vamos o quê? Aumentando essa pressão. Perfeito? Então, ele fala, calcule a razão P sub sobre P nave entre as pressões que devem suportar a carcaça de uma nave espacial a centenas de quilômetros de altitude. Então, a P nave, centenas de quilômetros de altitude, e a de um submarino P sub a 100 metros de profundidade. Ok? E ele diz que o quê? Para ambos os casos, o interior é para eu considerar a pressão de uma atmosfera. E considere a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. Tem um dado muito importante que ele nos dá, que vocês ainda não estudaram, que é a pressão produzida por um líquido. Ok? Essa pressão produzida por um líquido, está aqui, ó. ρGH, depende da densidade do líquido, do G da altura da coluna de líquido. Então vou lá, ele quer saber o quê? Esta relação P sub sobre P nave. O que é a P sub? É quando ele está submerso. E ele falou que ele quer saber o quê? A pressão suportada pelo casco do navio. Quem que é essa pressão? A externa, que no caso a da água, que é muito maior que a interna. Quanto que vale a externa? É a atmosférica mais o líquido. E a interna? Só é a atmosfera, como o problema disse. A atmosfera desaparece. Então sobra o quê? ρGH, 10 a terceira, vezes G, que é 10, e a altura? 100. Isso vai dar 10 a sexta Pascal. E a pressão da nave, quando ele está a uma altura extremamente grande? Agora é a pressão interna menos a externa. Porque a interna é maior que a externa agora. A interna eu já sei que é atmosférica. E a externa? É zero. Eu estou numa grande altura. Então a pressão interna é uma atmosfera, que seria a pressão da nave. Portanto, P do submerso pelo P da nave, né? 10 a sexta, menos, se é uma atmosfera interna, que é 10 a quinta Pascal, sobre 10 a quinta, essa relação é de 10. Ok?